A um observador pouco familiarizado com a política brasileira, o emaranhado de partidos e alianças que se formam a cada eleição provocam, no mínimo, estranhamento, não é? À primeira vista, as composições em torno das pré-candidaturas, por exemplo, à presidência da República, parecem desconectadas das disputas estaduais. E, na prática, quase sempre estão, ou, ao menos, fingem estar. O que se vê é um sistema partidário que lembra o plástico. Plástico, você pega o plástico, ele tem uma aparência rígida, não é? Mas quebradiço na essência. Mantém a forma até aquele momento em que, sob pressão, revela sua fragilidade e se desfaz com surpreendente facilidade. Essa não é uma característica recente. Veja, lá em 1948, Afonso Arinos de Melo Franco, em sua análise sobre a formação dos partidos do Brasil, destacava o caráter profundamente regional dessas organizações. Eu gosto de ler, então eu fui buscar nos livros de Afonso Arinos sobre isso. Para ele, o chamado Partido Nacional era, na maior parte do tempo, uma ficção jurídica, ou, quando muito, uma coalizão provisória sem densidade orgânica. Décadas depois, a constatação segue atual. Hoje, o país conta com 30 partidos legalmente constituídos, um número que evidencia a persistente fragmentação desse sistema. Nem mesmo a criação das federações partidárias, 5 ao todo, conseguiu alterar de forma significativa esse quadro. Iniciativas como da Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, ou a recente União Progressista, União Brasil e PP, apontam uma tentativa de racionalização, mas ainda insuficiente diante dessa lógica predominante. As reformas políticas implementadas desde lá a Constituição de 88, o doutor Barbosa vai falar sobre isso, por sua vez, têm sido marcadas por um traço comum. São pontuais, parciais e, em grande medida, conservadoras, não é? Porque ajustam detalhes, mas evitam enfrentar as causas estruturais da fragmentação. Enquanto isso, o comportamento do eleitorado reflete e reforça esse cenário. Pesquisas indicam que cerca de 32% dos eleitores não se identificam com qualquer partido, optando por escolher candidatos com base em atributos pessoais percebidos. Nesse contexto, não surpreende a fluidez partidária entre os próprios partidos, apesar de, nesse ano, 138 deputados federais mudaram de legenda. Veja, 138 mudaram de legenda durante essa chamada janela partidária. O equivalente é 1 em 4 parlamentares da Câmara, um movimento que revela mais conveniência do que convicção. Se o quadro nacional já parece difuso e confuso, o Paraná oferece um retrato ainda mais eloquente desta lógica, uma lógica elástica, não é? Ali, ou aqui, as articulações políticas se movem com a mesma fluidez que caracteriza o sistema como um todo,
misturando estratégia, oportunismo, muito oportunismo e sobrevivência. Veja aí, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, por exemplo, tornou-se um personagem central nesse tabuleiro. A articulação dele é pela extrema-direita. Sua trajetória recente é marcada por movimentos calculados, reposicionamentos e tentativas de construção de viabilidade eleitoral que nem sempre seguem uma linha programática clara, mas respondem às circunstâncias do momento. Ao mesmo tempo, surge com maior nitidez o crescimento político do Requião Filho. Hoje ele está no PDT e tem buscado se aproximar da Federação Brasil da Esperança. Seu movimento, na verdade, indica não apenas uma tentativa de reposicionamento ideológico, mas também a busca por um espaço mais consistente em meio à fragmentação, algo raro no cenário atual. Já o governador Ratinho Júnior está enfrentando aí um tipo peculiar de dificuldade, aquela que parece, em parte, administrada. Entre a necessidade de manter uma base ampla e a pressão por definições mais claras no campo político, o seu governo opera em um equilíbrio delicado, que pode ser tanto estratégia quanto imposição das circunstâncias. Nesse momento, nesse contexto, a ida do prefeito de Curitiba, Rafael, o ex-prefeito, Rafael Greca, ao MDB, adiciona mais uma peça a esse mosaico em constante rearranjo. Trata-se de um movimento que, longe de ser isolado, dialoga com a tradição brasileira de reacomodação partidária e reforça a lógica da adaptação contínua. Em meio a esta dinâmica volátil, algumas organizações buscam afirmar uma identidade mais consistente. É o caso do PCdoB, que ao longo dos seus 104 anos sustenta uma linha programática definida, clara. Em resolução recente, no seu 16º Congresso, o partido reafirmou a sua identidade de classe e a defesa de sua independência programática, mesmo inserido em uma frente ampla em torno da reeleição do presidente Lula. Ao mesmo tempo, ele enfatiza a necessidade de coesão interna e de fortalecimento de suas estruturas de base. Ainda assim, a pergunta persiste: até que ponto é possível manter identidade em um sistema moldado pela fluidez? No Brasil, e de forma particularmente visível no Paraná, os partidos parecem existir em um estado permanente de adaptação, ajustando-se às conveniências e oportunidades. E, ao fim e ao cabo, o sistema partidário brasileiro segue sendo menos um edifício sólido e mais um mosaico instável, onde as peças mudam de lugar com frequência, mas o desenho geral permanece, paradoxalmente, o mesmo. Estou desarmando a tendinha.